Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo. Eu sou André Bernardo. No estudo de hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, cura divina. Se você se interessou pelo assunto e é novo em nosso canal, nos ajude, se inscreva e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Se você é inscrito já em nosso canal, o meu muito obrigado e deixe um like no gostei para o YouTube recomendar nosso vídeo. O que precisamos para ser curados? Onde podemos encontrar a cura? O dom de cura existe ou é um mito? A cura divina é verdade ou mentira? Um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, que significa o Senhor que sara. Por este título, o chamamos de o médico dos médicos, pois não há doença ou condição adversa que não possa ser curada por ele. Deus também pode conceder o dom de cura para algumas pessoas, dando-lhe o privilégio de ser usado por Deus para curar outras pessoas, glorificando assim ao nome do Senhor. Em virtude de ouvirmos muito que o desejo de Deus é que ninguém fique enfermo, então quer dizer que se a pessoa estiver doente, é porque tem demônio? É preciso ser próspero para ser curado? Para recebermos a cura não podemos ter pecado e coisas do tipo. Mas e hoje? Ainda podemos ser curados? Deus ainda cura hoje. Deus tem todo o poder e Ele não muda. Ele pode fazer milagres e curar até doenças incuráveis, mesmo atualmente. Mas Deus também sabe o que está fazendo quando não realiza uma cura. Não há nada na Bíblia que sugere que a cura era só para os tempos dos apóstolos. Deus abençoou seus filhos de muitas maneiras e às vezes Ele abençoa com cura. Algumas pessoas até recebem o dom de cura para a edificação da igreja. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria e a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9. Não existe uma fórmula mágica para receber a cura de Deus. Não existe um lugar específico para isso. Não é o status social da pessoa, nobreza, riqueza ou santidade. Mas é importante ter fé. A Bíblia recomenda que quando uma pessoa está doente, deve chamar os líderes da igreja para orar por ela. A oração feita com fé pode curar. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15. Mas Deus pode usar homens e mulheres para promover cura na vida de outras pessoas. Exemplo disso, os médicos e todos os profissionais da saúde são instrumentos de Deus para promover cura aos doentes. E muitas outras pessoas que são verdadeiros instrumentos de Deus, pois com suas atitudes promovem cura aos doentes na alma. Mas o que é cura divina? De um modo geral, todas as religiões de que conhecemos apresentam suas formas de curas. Considera-se cura divina a uma cura instantânea, efetuada por meios sobrenaturais, podendo ocorrer durante um culto, uma reunião familiar, em uma oração especialmente dedicada a este tipo de cura, numa oração feita no leito de um hospital ou até mesmo uma oração feita à distância. Mas vejamos exemplos bíblicos para não incorrer em suposições somente do nosso ponto de vista. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada.
Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Marcos capítulo 5, versículo 25 a 29. Este realmente foi um exercício prático da fé para alcançar a cura. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, aos quais eram todos curados. Atos capítulo 5, versículo 15 e 16. Este é um exemplo claro de cura instantânea ou cura divina. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Lucas capítulo 7, versículo 2 a 10. Mais um grande exemplo de fé, pois o centurião não intercedia por si próprio, mas pelo seu servo, e cria que Jesus poderia apenas com uma palavra curar sua enfermidade. A Bíblia fala em cura de doenças e enfermidades, mas fala também em cura de possessões demoníacas, quando se trata da expulsão de demônio. Estes dois problemas estão muitas vezes relacionados. Vejamos então algumas referências. Se tiver uma Bíblia e quiser nos acompanhar nesta leitura, fique à vontade. Marcos capítulo 9, versículo 17 a 27. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. O menino, desde sua infância, possuía uma deficiência, era mudo e surdo, mas, na verdade, sua deficiência era uma possessão maligna e Jesus expulsou, salvando a vida daquela criança. Saúde e religião.
Em nossos dias, muitos recorrem à religião para resolver os seus problemas de saúde. Refiro-me a todas as religiões e todas as formas de religiosidade, principalmente nos locais onde a assistência médica é deficiente ou possui preços não acessíveis a toda a população. Nota-se nitidamente que onde houver melhor assistência médica, as populações não recorrem tanto aos meios sobrenaturais para solucionar os seus problemas de saúde. Certamente que Deus não quer que os homens estejam doentes, assim como Deus não quer que pequemos, mas temos que distinguir entre a vontade ativa de Deus e a sua vontade permissiva. Quando Deus permite e não intervém mesmo que tal coisa não lhe agrade. Foi o caso do apóstolo Paulo, havendo uma enfermidade que lhe causava dores e desconforto diariamente, pediu por 3 vezes ao Senhor que lhe curasse, o que chamava de espinho na carne. A resposta do Senhor à sua súplica foi que a sua graça lhe bastava. Era suficiente para viver seus dias com a enfermidade. Para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 a 9. Vejamos agora exemplos na Bíblia de súplicas feitas por homens de Deus para alcançar a cura. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Salmo capítulo 30, versículo 2. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Jeremias capítulo 33, versículo 6. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Salmo 147, versículo 3. Amém. Espero ter lhe ajudado a solucionar suas dúvidas sobre este assunto. Busque a presença de Deus não por causa de uma cura, mas pelo que Ele representa em sua vida. Pois Deus sabe do que você precisa, Ele cuidará de suprir todas as suas necessidades. Se for da vontade de Deus te curar agora, algo sobrenatural irá acontecer e você será curado. Agora, se não acontecer, não pergunte o porquê, mas o que o Senhor quer ensinar diante desta situação, sabendo que a graça de Deus te bastará e será suficiente para a sua vida. Faça uma doação de qualquer valor para o crescimento do nosso canal. O link está na descrição do vídeo. Compartilhe este ensino para mais pessoas serem abençoadas. Eu sou André Bernardo e este foi o nosso estudo de hoje.